Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui trazendo mais uma aula de Excel para vocês. Nessa aula vamos mostrar como criar essa barrinha de pesquisa dentro de uma base de dados para que ela destaque os itens localizados ou que a gente deseja. Por exemplo, eu tenho aqui o nome do vendedor, então quando eu digitei o nome do vendedor ele destacou aqui na linha. Se eu também digitar, por exemplo, o nome do país, pressionar Enter, ele vai destacar também os meus países. Se eu colocar o nome da categoria e pressionar Enter, ele também destaca pelo nome da categoria. E legal também é que eu não preciso digitar o nome completo. Eu posso colocar, por exemplo, somente grãos, pressionar Enter e ele vai destacar a categoria. Se eu também colocar aqui, por exemplo, o nome do país, só uma parte dele, olha lá, ele também vai estar destacando. E tudo isso com formatação condicional. Mas antes da gente iniciar, pedir aí por gentileza, se vocês ainda não são inscritos em nosso canal, se inscrevam no canal, ativem as notificações para saber quando tem vídeos novos como esse. Deixem os comentários, sugestões, dúvidas, interajam com o nosso conteúdo, porque assim o YouTube entende que o nosso conteúdo é relevante e leva ao maior número de pessoas possíveis, possibilitando assim que nós continuamos criando esses conteúdos e compartilhando conhecimento com mais pessoas, ok? Conto com a colaboração de vocês, curtindo, se inscrevendo e deixando aí as sugestões ou feedback sobre esse vídeo, ok? Então, vamos aqui à nossa aula. Então, vou vir aqui na planilha 1 e aqui é onde nós vamos estar montando, né, a nossa formatação. Essa planilha ela vai ficar disponível aí na descrição do vídeo para que vocês possam fazer download e possam treinar, praticar, né, experimentar aí o recurso, ok? Então, eu tenho aqui a minha base que eu quero formatar. Primeira coisa, eu vou clicar aqui no primeiro valor, vou selecionar toda a base. Para isso, eu posso clicar aqui no primeiro valor, seguro as teclas Ctrl, Shift e a seta para a direita, Ctrl, Shift e a seta para baixo, para que dessa forma ele selecione toda a minha base de dados. Aí eu vou vir aqui na opção de formatação condicional e aí eu vou criar uma nova regra. Nesta nova regra eu vou optar em usar uma fórmula, porque aí eu vou usar uma fórmula, né, para poder formatar essas células, essas linhas aqui da minha planilha de acordo com o que for digitado aqui nessa minha barrinha de pesquisa. Então eu vou colocar aqui, usar uma fórmula para determinar quais células devem ser formatadas. E aqui nós vamos utilizar uma função de texto que a gente tem dentro do Excel, que é a função localizar, que ela serve para localizar um texto dentro da célula, né? Aí pode ser o texto completo ou uma parte dele. Então eu vou colocar aqui a função igual localizar, abro meu parênteses, e aí eu quero localizar o que for digitado aqui na minha célula C2. Observe que ela veio fixa. Neste caso eu tenho que deixar ela fixa porque é a célula que eu vou estar utilizando na minha pesquisa. Então ela é igual, única para todo o intervalo da pesquisa que eu for fazer. Então eu tenho que utilizar esta célula. Ponto e vírgula. Agora onde que ele vai pesquisar? Neste momento eu vou precisar aqui selecionar, né, as primeiras linhas. Então eu vou voltar aqui para o início da minha tabela e eu quero localizar o que estiver na célula B5, perdão, na célula C5, desculpem, né, que eu vou pesquisar pelo país, vendedor e categoria. Então o que tiver na célula C5, só que neste caso eu vou apertar o F4 duas vezes para deixar apenas a coluna fixa. Aí eu vou colocar o E comercial para concatenar com a minha célula D5, que seria o meu vendedor, que eu também vou apertar o F4 para deixar fixo somente a coluna D. E concatenado, né, o E comercial, que é para juntar com a palavra que estiver na célula G5 da minha categoria, que eu também vou deixar apenas a coluna, né, fixa, olha lá, só a coluna G. Por que eu estou concatenando as três células? Porque dessa maneira ele vai fazer a busca em qualquer
coluna dessas três. Se eu quisesse colocar, por exemplo, o produto, eu poderia ir concatenando. Porque quando eu escrever a palavra que eu quero, ele vai procurar em uma das três colunas. Né? Como a gente juntou todas, né, dentro da fórmula, ele vai procurar e se tiver em alguma delas, ele vai pintar aí as linhas pra gente, né? E aí só deixa travada as colunas desses intervalos, porque se ele achar a informação em uma dessas colunas, ele vai pintar a linha inteira. Fecho parênteses, venho aqui no formatar, e aí eu vou escolher aqui a cor que eu quero. Posso pôr uma cor de preenchimento, né? Então eu posso definir a cor, por exemplo, posso pedir uma cor verde de preenchimento, dou um OK, OK novamente e pronto. Ó. Observe que aí nesse caso ele acabou pintando todas as células. Né? Então eu vou vir aqui e vou fazer o teste. Vou colocar lá André e Enter. Pronto, ó. Observe que aí ele marcou só os do André. Se eu vier aqui colocar, por exemplo, laticínios. Opa, escrevi errado. Laticínios. Olha lá, ele marca os laticínios. Se eu colocar lá o país, Itália, ele também vai destacar apenas os países que eu escrevi. Então vejam que dessa forma a gente consegue criar uma barrinha ali, né, uma célula, onde você digita qualquer informação da tabela e ele destaca independente de que coluna esteja, ok? Pessoal, então espero que vocês tenham gostado dessa dica. Deixem um comentário aí se essa dica ela é relevante, ela é útil, aonde vocês poderiam estar aplicando ela. Deixem dúvidas, sugestões, se inscrevam em nosso canal, curtam o nosso vídeo, interajam, né? Nos ajudem a continuar compartilhando o conhecimento aí com o maior número de pessoas possíveis, ok? Conto com a colaboração de vocês. Muito obrigado, valeu e até a próxima!